Oi, gente. Esse é o Divagando 2. E eu não sei sobre o que eu vou falar, mas vamos desembolando aí que vai sair algo, tá bom? Poderia falar hoje de qualquer coisa, né? Porque o objetivo é justamente poder falar de qualquer coisa sem muita pretensão de ir para um caminho só. Então eu também poderia começar falando de uma coisa e terminar falando de outra, isso não é um problema. Mas a Preta Gil morreu, né? E tem coisa que tá destinado pra gente, né? É... Ela lutou tanto, correu tanto atrás dessa melhora, dessa cura, e mesmo com todos os caminhos e possibilidades, né? Ela não logrou êxito em se curar, mas viveu, né? Em dado momento eu me recordo dela falando numa das entrevistas que ela estava fazendo as coisas que ela queria fazer. E isso, desculpa, isso traz pra gente uma reflexão de para onde a gente tá levando, né, a vida. Qual o caminho que a gente escolhe pra nossa vida? É óbvio que a Preta Gil, filha de Gilberto Gil, sobrinha de Caetano Veloso, afilhada de Gal Costa, dentro de um celeiro ali de artistas, né? Era muito privilegiada. E nem todos nós, né, inclusive a maioria de nós, não temos isso. Mas a gente tem ainda, assim, dentro da nossa realidade, possibilidade de escolher algo, né? Qual profissão seguir, continuar ou não num determinado lugar. Então, eu acho que a gente tem que refletir quais são as possibilidades que a gente tem para decidir, de fato, o que a gente quer fazer. Isso é muito difícil. É muito difícil determinar, tipo, eu gosto disso, eu quero isso. É muito mais fácil começar pelo que a gente não gosta. E aí sim, as coisas que a gente gosta começarem a aparecer. Mas é isso, nesse primeiro momento, assim, acho que a vida tá aí pra gente escolher o que fazer, né? O meu maior medo é viver uma vida de passividade, sabe? Uma vida onde eu não escolho. Por mais que eu erre, eu prefiro errar escolhendo aquele erro, aquela decisão equivocada. E não viver de uma forma mecanizada. E quem me conhece sabe que é um pouco disso, né? Isso que eu tô falando, algo muito presente na minha vida. Eu prefiro correr o risco de errar e não ter uma decisão do ponto de vista do sucesso, uma decisão adequada, do que viver com uma decisão adequada que não necessariamente me satisfaz e me deixa bem, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, inclusive. Sobre o espaço que eu tô, o espaço que eu quero ocupar, o que eu tô buscando. Que dialoga muito com o que eu disse no vídeo anterior, né? Enfim. Tô com sono. Nem sei porquê. Essa semana eu tô mais de boa, tô mais tranquilo, então pretendo trazer esses vídeos mais rápidos pra gente pensar. O objetivo desse divagando é justamente isso, não é trazer respostas, e sim trazer inquietações, que é o que vai fazer a gente começar a refletir mais, caminhar, pensar mais sobre a vida, pensar mais sobre nós mesmos, pensar mais sobre o que a gente quer. Nos dá coragem, sabe? A gente tem que ter coragem pra vida, tem que ter coragem.
E isso implica a abdicação de idealizações, de perfeição, de padrões, para que a gente consiga, de fato, se desprender disso tudo e caminhar, né? Porque o novo assusta. E apesar do medo, né? Como diria Clarice Lispector, depois do medo vem o mundo. A Alice até me lembrou disso essa semana. Semana passada, na verdade. Então, se depois do medo vem o mundo, vamos pro mundo, né? Vamos largar o medo de lado um pouco. E não dá pra largar o medo em tudo, né? A gente tenta largar no trabalho, depois nos relacionamentos, depois nas outras coisas. E sempre e ainda vai continuar havendo medo em alguma área, em algum setor da vida da gente. Porque é uma emoção intrínseca da humanidade, sabe? Tá na gente. Inclusive o próprio medo da morte, né? Eu acho que eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer em vida, sabe? De eu não conseguir mais ter ânimo, ter força para correr atrás e para lutar pelos meus objetivos, os meus sonhos. Isso eu tenho medo. Eu acho que é muito pior. Enfim. Eu acho que é isso. A reflexão de hoje. Vamos enfrentar nossos medos, vamos nos abrir mais para o mundo, que é o mais importante.